Boa noite novamente. Depois de uma longa pausa de 5 finais de semana, nós vamos ter a oportunidade de ouvir um pouco mais da palavra do Senhor, voltando à série de exposição no livro do profeta Abacuque. Hoje é a nossa 21ª mensagem, e hoje eu gostaria de, pela misericórdia do Senhor, considerar com os irmãos apenas um versículo, que está no capítulo 3, o livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 7. Capítulo 3, versículo 7. William Cowper foi um compositor inglês do século XVIII que enfrentou diversas crises de depressão, a ponto de, algumas vezes, atentar contra a própria vida em razão de problemas de saúde que possuía. E mesmo passando nesse vale sombrio, nessas lutas constantes, ele escreveu muitos hinos que foram traduzidos e cantados no mundo inteiro. Uma de suas frases, expressões mais eloquentes, que tem confortado milhões de pessoas, é a seguinte, 2 pontos. Não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele para a sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. É importante decorar essa premissa aqui. Não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele para a sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. Se todos nós pararmos para pensar um pouco, veremos que já tivemos situações de profunda tristeza, de profunda dor, profundo sofrimento, em que, em uma medida maior ou menor, cada um de nós já enfrentou muita dificuldade na vida. Às vezes, uns mais do que os outros, mas esse sentimento individual da dificuldade, eu tenho certeza que todo mundo já teve aqui. Eu já tive. E nós temos o mau entendimento, às vezes, dessas circunstâncias, a ponto de que enxergamos apenas a dor e a tristeza daquele momento. Talvez alguém que esteja aqui agora, presente neste momento, esteja passando por momentos de luta, de dificuldade. Esteja se perguntando, por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Eu creio em Ti. Eu oro a Ti, Senhor. Eu leio a Tua palavra. Eu vou para a igreja. Esse tipo de pensamento é o que Cowper acabou de chamar aí na frase que nós lemos de débil entendimento. Tenho certeza de que muitos de nós aqui já experimentamos, como já disse, providências divinas de sofrimento. Mas também experimentamos que essas providências divinas de sofrimento redundaram em bênção do Senhor, em santidade, em mudança de vida. É esta verdade que vamos considerar nesta noite. A revelação de que a face sorridente de Deus está por trás de cada providência carrancuda, especialmente daquela que se aproximaria do povo de Judá às vésperas do exílio babilônico, que é o nosso contexto aqui, que eu vou já falar um pouco mais sobre isso. Então vamos, enfim, ler a palavra do Senhor em Abacuque, capítulo 3, verso 7. Eu leio na NVI. Vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Oremos ao Senhor. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que ela venha trazer entendimento, Senhor. Que ela venha trazer direção. É o que eu te peço, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Neste capítulo 3, que nós já estamos há um bom tempo no capítulo 3, nós estamos considerando a oração. O profeta Abacuque, o autor do livro, ele está orando ao Senhor.
Depois de, no início do livro, questionar o Senhor, no meio do livro ele entender os planos do Senhor, agora ele ora ao Senhor para que os planos dele se concretizem. Houve uma completa mudança em Abacuque. Quando nós compartilhamos os versos de 3 a 4, vimos dentro dessa oração, depois você pode ler, que Abacuque desenvolveu o caminhar, o avançar do que a gente conversou aqui, de uma imagem de como se Deus estivesse avançando em direção a chegar ao povo de Judá. O que a gente viu aqui que era uma teofania, uma representação de Deus. E nesse avanço do Senhor até chegar a Jerusalém, isso é a imagem na oração de Abacuque, tá? Nesse avanço, ele destacou a extensão e a intensidade da glória de Deus no cumprimento do juízo. Sabemos, em toda a carta isso é revelado, que Deus vai trazer juízo sobre o seu povo de Judá. E o meio desse juízo são os caldeus. E aqui, Abacuque revela nessa oração, que também é um salmo, que essa é a intensidade e a força desse avançar no cumprimento de Deus sobre Judá, trazendo juízo sobre Judá, trazendo salvação sobre Judá e trazendo juízo também sobre os caldeus. Na última mensagem, quando consideramos os versos 5 e 6, vimos o efeito então da chegada, dessa representação que Abacuque tem em sua oração, do que seria a chegada de Deus para trazer justamente esse juízo, onde passa deixando um rastro de doenças, pragas e destruição. Agora, na oração, no versículo que vamos considerar hoje, Abacuque vai trazer conforto. Pode não parecer a leitura superficial do texto, que não tem essa intenção, mas a intenção de Abacuque é trazer conforto e mostrar que atrás daquele exílio babilônico, daquela devastação que aquele povo estrangeiro ia trazer, atrás daquela providência carrancuda, ainda assim havia a face amorosa e misericordiosa de Deus. Amém? Então vamos ao primeiro ponto. O primeiro ponto eu chamei de um bem invisível. Está lá na parte A do verso 7. Vi a aflição das tendas de Cuxã. Vamos lá. Força que dá certo. Basicamente existem duas possibilidades com respeito à identificação de Cuxã e Midian, que são as duas localidades que são citadas no versículo que nós estamos considerando. Uma pode fazer referência a tribos nômades associados à península do Sinai, ali onde ficava Jerusalém. Assim como também, uma outra opção, poderia ser uma alusão a dois opressores anteriores que teriam passado, povos estrangeiros que teriam em algum momento da história oprimido Israel, depois do estabelecimento do povo de Deus na terra de Canaã. E eu creio que esta segunda opção é o que faz mais sentido, e eu vou explicar por quê. O termo Cuxã, e agora vamos ficar só no primeiro, ou Cusã, quem tem a revista atualizada, pode estar sendo utilizado como uma forma expandida do nome Cuxi. E então é uma expressão que se referiria à Etiópia. Essa interpretação, ela é endossada pela tradução da Septuaginta. Vocês já ouviram falar na Septuaginta? A Septuaginta foi a primeira Bíblia traduzida do hebraico para o grego. E nessa tradução, a palavrinha aí, traduzida como Cuxã, ela meu hebraico é péssimo, está destreinado. Antiopon, que quer dizer Etiópia. Só que, lembrem-se, e agora vamos focar no contexto e avançar no sentido que eu entendo que é o principal do texto. Lembrem-se que os versículos anteriores, eles revelam um progresso da teofania, um avançar de Deus, na medida que a sua glória, a glória de Deus, se move
uma Jerusalém. Nessa altura da oração, Abacuque já está traçando não mais o avançar de Deus, mas já está traçando o agir de Deus, porque Deus já chegou na imagem da oração de Abacuque. Já chegou para trazer juízo sobre as nações, tanto ao seu povo desobediente, quanto posteriormente aos caldeus, aos babilônios. Nesta linha, é então curioso, esclarecedor observar que o termo Cuxã ou Cussã não aparece em nenhum outro lugar nas Escrituras, a não ser em uma frase composta. E aqui que vai o ponto. Em Juízes 3, versículos 8 a 11. Lá aparece escrito uma nação chamada Cuxã-Risataim. Naquele contexto, nesse contexto de Juízes 3, Cuxã ou Cussã surge como o primeiro opressor de Israel, enviado por Deus para castigá-los por causa do pecado de Israel. Olha, que coincidência! O Senhor levantou os caldeus por causa do pecado do povo de Judá. E agora Abacuque, ciente de toda essa situação do que foi revelado por ele a Deus, ele ora e traz a memória do povo num salmo, que essa oração também era um salmo cantado na congregação. Ele traz a oração, traz a memória nessa canção, este povo estrangeiro que já invadiu o povo de Israel, o primeiro povo a invadir o povo de Israel e dominar o povo de Israel, por causa do pecado. Assim faz todo sentido agora essa relação e Abacuque trazer isto à memória. O povo de Judá estava sob a perspectiva de uma invasão punitiva, nós sabemos disso, e uma invasão punitiva por uma nação estrangeira, nós também sabemos disso. Exatamente, Babilônia faria o que anos atrás Cussã e Risataim havia feito com o povo de Israel. Onde está isso? Vamos, enfim, a Juízes, capítulo 3, vamos ler os versos de 8 a 11. Juízes, capítulo 3, verso de 8 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. E quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Eu tinha dito que Cuxã-Risataim era uma nação, mas era o rei. Entregou Cuxã-Risataim, o rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel. Olha o que Abacuque, com uma simples expressão que nós, ainda mais nós no nosso contexto, pode passar batido, não sei o que é isso. Olha qual era a intenção de Abacuque. É lembrar para aquele povo que no passado ele já tinha sido oprimido. Mas no tempo certo, Deus trouxe paz de volta ao povo. A intenção do autor inspirado é lembrar que o povo de Judá seria invadido, mas que depois do sofrimento viria a bonança. Porque assim como foi em contra Cuxã-Risataim, a terra teve paz durante 40 anos depois da invasão. Agora é muito mais claro você conseguir enxergar esse bem invisível, essa face sorridente por trás da providência. A providência carrancuda, que é a invasão do povo a invasão pelo povo caldeu, ela escondia a misericórdia do Senhor. O Senhor já havia dito que o justo viveria pela fé. Então, o justo, aquele que de fato cria nas promessas do Senhor, ele seria sustentado apesar das dificuldades.
apesar das invasões, e viria, assim como foi no tempo de Cuxã-Risataim, assim como foi naquele tempo, teria paz novamente. E aqui é interessante notar em uma outra perspectiva que esse texto nos traz. É o aumento da fé do profeta Abacuque. Lembrem-se que nós já vimos aqui que em um determinado momento ele ora porque ele acha que a crueldade daquele povo que Deus vai trazer sobre Judá vai causar a extinção de Judá. Agora ele sabe que apesar de todas as circunstâncias difíceis, que o Senhor permanecia sustentando o seu povo em meio às dificuldades. Ele sabe que o povo não seria dizimado, porque Deus disse para ele que manteria os justos. E agora ele tanto sabe isso que ele ora e canta para a congregação essa verdade. Tem algumas lições aqui muito importantes. Primeiro, vamos lembrar um pouco de algo que eu comentei aqui no início da série de mensagens. Uma das finalidades do livro do profeta Abacuque é refletir um pouco sobre a realidade do problema do mal. Quem lembra disso, levanta a mão aí, por favor. Tem um pouquinho. Pois então, quem não tem, entre no nosso... Tem um negócio lá que escuta podcast, entra lá e escute as mensagens do início. Um dos problemas tratados no livro do profeta Abacuque é a dificuldade do problema do mal. E esse problema é muito comum em nosso contexto também, porque nós temos uma visão limitada das coisas. E tendemos a ter geralmente um julgamento precipitado do que seria mal. Por exemplo, a Covid foi algo mal? Foi algo mal a Covid? A guerra na Ucrânia é algo mal? Uma doença que porventura você possa ter, uma fragilidade, uma dificuldade no relacionamento, é algo mal? Nossa resposta para essas perguntas sempre vai depender do entendimento que nós temos quanto à finalidade última das coisas. Será que a nossa saúde individual é a finalidade última das coisas? Será que a saúde geral da população é a finalidade última das coisas? Que a paz mundial é a finalidade última das coisas? Que uma vida próspera e longeva é a finalidade última das coisas? Esses desejos em si não são ruins, nem pecaminosos. De querer viver bem, viver bastante, ter saúde, ter prosperidade, em si não são ruins. Mas não são a finalidade última de Deus neste mundo caído. Paz, saúde, alegria eterna, e isso está reservado ao céu, ao novo céu e nova terra. É lá que não existe mais dor, é lá que não existirá mais sofrimento. Não é o objetivo deste mundo que nós vivamos uma vida confortável. O que Deus quer aqui neste mundo caído é santificação. Quer redenção, quer vitória contra o pecado, quer nos preparar para um dia nós chegarmos lá. Às vezes eu vejo pessoas se perguntando: qual é a vontade de Deus para mim? Eu não consigo, eu estou passando por dificuldade, eu não enxergo. Pois pare de ficar olhando para onde não deve. A vontade de Deus para você é que você seja santo. Porque a palavra diz: sede santos, porque eu sou santo. Não é dinheiro, não é alegria, não é sucesso, como muitas igrejas vendem aí. Não é essa a vontade de Deus para você. Pode ser que pela muita graça e misericórdia Ele conceda a uns dinheiro, a outros saúde, mas pode ser que não. E não quer dizer que Deus está guiando a sua vida de uma forma mal, porque o objetivo final dele para você é redenção e santidade. Isso, se a misericórdia do Senhor estiver sobre você. Porque tem uns que Ele não quer nem isso, tá certo? É por isso que Paulo diz em Romanos, um texto muito conhecido:
Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ah, tá aí, pastor, tu está falando tudo ao contrário do que Paulo disse. Calma, bora ouvir o resto. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo, de acordo com o seu propósito. Não é com o meu propósito, nem com o seu, é com o propósito de Deus. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, e está aqui a finalidade do propósito de Deus. Está aqui a finalidade do agir de forma que acontece bem para aqueles que amam a Deus, para vocês serem conforme a imagem do Filho de Deus. Ou seja, para que nós sejamos santos, mais parecidos possíveis com Jesus Cristo. É essa a finalidade, é isso que é bem. Logo, toda sorte de sofrimentos, acontecimentos trágicos aos nossos olhos, são na verdade bem. Porque é o instrumento que Deus usa para que você seja mais parecido com Cristo. E eu já disse aqui algumas vezes que a definição do que é bem e do que é mal é objetiva e é Deus quem define. Não é o que você acha que é bem, nem o que você acha que é legal, É o que Deus diz que é legal. E o bem que Deus quer para os seus é que eles sejam mais parecidos com Jesus Cristo. Logo, toda sorte de sofrimentos e acontecimentos trágicos aos nossos olhos são, na verdade, bem. E o mal que recai sobre o ímpio também é bem, pois é justiça de Deus. Logo, Deus é bom e, consequentemente, como consequência desse atributo de Deus, tudo o que Ele faz é bom. Se você é um crente verdadeiro que confia em Cristo Jesus e está passando por lutas e sofrimentos que nós passamos, não existe esse negócio, quanto mais santo eu ficar, a minha vida vai ser uma beleza. Isso é tudo mentira. Então, se nós estamos passando por lutas e sofrimentos, é um bem que Deus está nos fazendo, nos moldando. Todos nós já experimentamos isso em uma medida ou outra. Nós somos moldados e transformados quando sofremos muito mais do que quando estamos alegres. Estou mentindo? Não. Tudo o que Deus faz é bom. Por trás de todo o sofrimento que o crente passa, o Senhor está moldando, como um pai que castiga o filho para que ele se torne melhor. Amém? Segundo ponto, um bem presente. Vi a aflição das tendas de Cuxã. Primeira parte. Segunda parte. Tremiam as cortinas das tendas de Midian. Nessa parte B do verso, Abacuque cita as cortinas das tendas de Midian. Essa referência pode ter a intenção de ecoar um aspecto distinto da confrontação do Senhor com os opressores invasores midianitas nos dias de Juízes. Midian era uma região a sudeste de Israel, colonizada pelos descendentes de Midian, filho de Abraão, Gênesis 25, 2. Os habitantes de Midian foram aparentemente amigáveis com os hebreus. No passado, Moisés se casou com a filha de um sacerdote midianita. Porém, os midianitas, mais tarde, se opuseram a Israel junto com os moabitas, contratando Balaão para amaldiçoar Israel, Números 22, 4, 7. E oprimiam Israel durante o tempo dos juízes, Juízes 6, verso 1 e 2. Nesta linha de raciocínio, Abacuque traz novamente a ideia de um povo que já subjugou o povo de Israel, como em breve aconteceria com os caldeus. Notem um detalhe, só que aqui tem um detalhe a mais num texto interessante. A ideia do tremular, do balançar das cortinas. Porque essa ideia do tremular e do balançar das cortinas ressalta uma qualidade transitória, uma questão transitória, um movimento que duraria até certo tempo, até parar. Foi exatamente como aconteceu com o domínio dos medianitas, que durou até que o Senhor ouviu o clamor do seu povo. Onde está isso? Juízes capítulo 6.
Eu vou ler a partir do 7, mas eu não vou fazer uma leitura extensa do texto, eu vou pulando alguns versículos. Juízes capítulo 6, versículo 7. Quando o povo de Israel estava debaixo do domínio do povo de Midian, que se uniu com os moabitas, esse povo se voltou ao Senhor e clamou. E é isso que nós vamos ler, o que aconteceu diante do clamor do povo. Diz lá, verso 7, Juízes capítulo 6, verso 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, pula para o 12. O povo clamou, pula para o 12. Então um anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Olha a ideia de Gideão. Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. 14. O Senhor se voltou a ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Pula para o 16. E eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fosse um só homem. Imagine um conforto daquele povo de Judá, agora no tempo do profeta Abacuque, que ouvia toda a ira que o Senhor vinha trazer sobre o povo, mas ouvia uma palavra de esperança. O mesmo Deus que trouxe um dia libertar aquele povo, porque Ele estará com você. É isso que Abacuque quer trazer. Os castigos anteriores sofridos por Israel na experiência passada de Midian e de Cusã, no primeiro ponto, indicam que Abacuque finalmente aceitara o juízo punitivo que deveria vir sobre o povo de Judá por causa da persistência no pecado. Porém agora ele possuía, Abacuque, verdadeira confiança de que o remanescente sobreviveria. Tinha fé, convicção no que Deus diz em 2 verso 4, Abacuque 2 verso 4. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viveria pela sua fé, pela sua fidelidade. A fé de Abacuque nessa promessa chegou a um ponto que não poderia, olha essa fé. Agora Abacuque sabia tudo o que ia acontecer porque o Senhor teria revelado a ele. Sabia todo o sofrimento que inclusive ele pessoalmente e o povo ia passar. Mas agora a fé de Abacuque não poderia ser mais abalada, porque ele confiava nas promessas do Senhor. Que maravilha, que maravilha. Quando observamos o mundo, de forma geral, podemos incorrer num comum engano de achar que Abacuque chegou a incorrer nesse erro. E nós também podemos incorrer, de achar que os ímpios prosperam, que a justiça não será feita. Enxergamos a providência carrancuda como uma fé fraca. Asaf compõe um belo salmo de número 73 sobre a necessária mudança deste entendimento. Leia comigo, Salmo 73, a partir do verso 16. Eu vou dar uns saltos aqui também. Salmo 73, a partir dos versos 16. Aqui o salmista, ele está diante do prosperar, do avançar da iniquidade, dos ímpios. E é esse o contexto do salmista. E ele vai dizer o seguinte: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus, então compreendi o destino dos ímpios. Quando meu coração estava amargurado, eu pulei para o 21. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como um insensato e ignorante. A minha atitude para contigo era de um animal irracional. Olha que pesado.
Em outras palavras, aqui um parênteses, em outras palavras, Asaf está dizendo que quando a gente olha para o mundo e fica achando que o mal está avançando, que está tudo perdido, que o Senhor não tem mais domínio das coisas, nós estamos agindo como um animal irracional. E aí ele continua, verso 23. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com teu conselho, depois me receberá com honras. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, e aqui é para o crente, para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. O povo de Deus, algumas lições, o povo de Deus confia sempre na misericórdia e na soberania de Deus. Pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Salmo 30, verso 5. Todas as coisas estão debaixo das mãos do Senhor. Circunstâncias não são nada para o Senhor. Circunstâncias não existem para o Senhor, porque é o Senhor que faz e comanda todas as coisas. Circunstâncias existem para nós que somos limitados, não para o Senhor. Mesmo nas terríveis provações que nós podemos passar, podemos lembrar de Cuxã e de Midian. O Senhor é nosso libertador. Você tem fé nisso? Você vive essa fé? Porque falar às vezes é fácil, mas você vive essa fé? Ande como Abacuque, em confiança mesmo diante das mais terríveis dificuldades. Como Moisés livrou o povo da escravidão, Jesus liberta o povo da escravidão do pecado. E aqui, do pecado aqui e agora, da escravidão do pecado. E ainda há promessas de que quando chegar o juízo final, Ele nos libertará também das consequências do pecado e nos libertará da presença do pecado. Enfim chegaremos à nossa terra prometida. Mas você vive como quem esperasse isso? Ou tudo o que influencia a sua forma de pensar, a sua forma de sofrer, a sua forma de passar pelas circunstâncias é o que você enxerga com os seus sentidos? Caminhando para o final, por trás de uma providência carrancuda, Ele oculta uma face sorridente. O trabalho de parto, não poderia deixar passar. O trabalho de parto, um parto normal, é uma ilustração vívida dessa realidade. Aqueles que já viveram essa experiência, e agora eu posso falar como quem viveu. No parto, o mundo caído revela uma grande intensidade de derramamento de sangue, suor, lágrimas da providência divina. É duro, não é romântico, não é bonitinho. É duro, é sofrido. Só que com o entendimento correto, nós somos capazes de enxergar a face sorridente e amorosa de Deus, que preserva a nossa capacidade de reproduzir e de se espalhar a imagem dele, ainda que com o mundo caído, mesmo debaixo da nossa condição de pecador, com dor, mas se mantém a graça de Deus. E nós conseguimos enxergar essa face amorosa e sorridente quando, depois de todo aquele sofrimento, toda aquela angústia, você recebe o filho nos braços. Isso é apenas uma ilustração, tá? Você recebe o filho no braço. Esse é o nosso Deus. É como um pai que leva a criança para tomar uma injeção de um medicamento, onde a dor é impossível de não existir. A dor vai existir. A dor, neste caso, é impossível de ser evitada. Mas por trás dessa dor, Deus derrama amor e cuidado sobre os seus filhos.
Você quer experimentar isso na sua vida? Quer passar por qualquer luta e dificuldade que porventura você esteja passando, mas sabendo que tem um Pai que lhe conduz amorosamente apesar das dificuldades? Entrega a tua vida a Jesus Cristo. É o único meio pelo qual importa que sejamos salvos. Entrega a tua vida a Jesus Cristo. Não se engane, o Senhor vai fazer o bem, eu já disse aqui, de qualquer forma. Se você não quiser entregar, tudo bem, continue com a sua vida. Mas um dia esse bem vai ser justiça. E aí o negócio vai pegar para o seu lado. É melhor estar do lado do Senhor. Eu queria terminar com as palavras de Thomas Kempis, o autor do clássico A Imitação de Cristo, que ilustrou muito bem essa realidade. Diz assim: se fugir devotadamente para as feridas e sinas preciosas do Senhor Jesus, você sentirá grande fortalecimento na tribulação. Nem se importará com as desconsiderações dos homens e suportará facilmente as palavras de depreciação. Cristo também esteve no mundo desprezado pelos homens e na maior necessidade, abandonado por seus conhecidos e amigos, no meio de caluniadores. Cristo determinou sofrer e ser desprezado. E você ousa reclamar de qualquer pessoa? Cristo tinha adversários e difamadores. E você quer que todos os homens sejam seus amigos e benfeitores. De que maneira a sua paciência alcançará a coroa dela se nenhuma adversidade lhe acontece? Se não está disposto a sofrer nada que o contrarie, como você será amigo de Cristo? Seja forte com Cristo e por Cristo, se você deseja reinar com Cristo. Em nome de Jesus Cristo, amém.